Você veio até aqui porque sente algo diferente, não é? No fundo, sabe que há mais do que te contaram. Eu sou a voz do canal Segredos dos Salmos, e nossa promessa é clara: como atrair a prosperidade com os salmos. Mas não a prosperidade que te vendem em templos vazios, nem a que tenta te prender com falsas promessas. Falo daquela que preenche o vazio da alma e se manifesta na tua vida de verdade. Você que está chegando agora, ou você que já nos acompanha, sabe que aqui a fé não é uma gaiola, mas um voo. Aqui, a oração é um grito que encontra resposta, não um eco perdido no teto. Este vídeo é para quem está cansado de ser enganado, para quem anseia por uma fé inabalável que derruba muros, não constrói prisões. Prepara o teu coração, porque o que você vai ver agora pode quebrar de vez as mentiras que te contaram sobre Deus e o poder que Ele te deu. Você está pronto para a verdade que liberta? Você já se viu empurrado para um canto, onde a prosperidade parece ser sempre para o outro? Contas apertando, um vazio insistindo, a sensação de que algo essencial te escapa? Não é falta de fé no seu coração, eu garanto. Nem que Deus te abandonou. Te ensinaram a olhar para o lado errado, a pedir de um jeito que bloqueia a própria bênção. Imagine você ali, coração aberto, derramando suas súplicas. Mas no fundo, uma voz sussurra: não é suficiente. Você não é digno. Essa voz é o eco de um sistema. Um sistema que te mantém refém da escassez, vendendo migalhas espirituais em troca da sua liberdade. A Bíblia que eles usam para te prender é a mesma que te oferece as chaves. Percebe a ironia disso? Será que a verdadeira prosperidade prometida por Deus foi sequestrada? A tensão cresce. Você percebe? A vida abundante não é só para o céu, é para o agora. Mas a religião te fez crer que pobreza é virtude, que a carência te aproxima do divino. Mentira descarada. Uma armadilha sutil para que nunca experimente o poder real da fé inabalável que vive em você. Eles temem o teu despertar. Temem que descubra a chave nas suas mãos. E o que acontece quando você questiona? Quando se cansa do pouco que te oferecem? A verdadeira jornada começa ali. Para desenterrar os segredos dos salmos, textos que não são meras orações repetidas, mas códigos de oração e prosperidade. Cada salmo é um portal, um manual para atrair o que Deus planejou. Ninguém te contou isso, certo? Por quê? Qual o primeiro passo para desativar essa armadilha que te prendeu por tanto tempo? Você vai descobrir que prosperidade não é só dinheiro. É paz, é saúde, é propósito. É a liberdade de ser quem Deus te criou. É influenciar, abençoar, transbordar. Para isso precisa desprogramar a mente, soltar as amarras invisíveis. É como se a tua fé estivesse numa sala escura, e a cada salmo, uma janela se abrisse, revelando a luz. A cada versículo, uma nova estratégia, um segredo revelado. E os guias cegos? Eles vão odiar isso. Vão querer que você continue dormindo, sonhando com uma prosperidade que nunca chega. Mas você que está aqui, já deu o primeiro passo para acordar. Já sentiu a urgência de uma verdade que clama para ser vivida. Mas afinal, o que a religião escondeu dos salmos que pode virar a tua vida do avesso? E qual o custo dessa revelação? Afinal, por que a Bíblia que te foi entregue parece ter uma parte faltando? Porque a riqueza espiritual, a promessa de vida plena, foi trocada por uma eterna dívida de sacrifício e culpa? Pensa bem. Quantas vezes você leu os salmos como uma poesia bonita, sem entender o poder de cada palavra? Eles te ensinaram a recitar, mas não a ativar. A fé virou uma performance, não uma conexão real com Deus. E se eu te dissesse que os salmos não são só orações, mas códigos divinos para manifestar o que você busca? A religião institucional, com seus guias cegos, transformou um manual de poder em um livro de bons costumes. Eles queriam que você acreditasse que a prosperidade é pecado, que a abundância afasta de Deus. Mas essa é a mentira mais antiga, a que mantém as cadeiras cativas, os bolsos cheios e os corações vazios.
Eles tiraram a chave da sua mão. Esconderam a profundidade da oração que te conectaria diretamente à fonte de tudo. Você foi ensinado a acreditar que certas bênçãos são só para alguns escolhidos, ou que você precisa merecer a cada passo. Isso gera uma culpa constante, um ciclo vicioso de tentativa e falha. Mas a verdade é outra. A fé inabalável que está lá nos Salmos é para você. É para quem ousar tirar o véu que cobriu seus olhos e rasgar o silêncio que abafou sua voz. Você já parou para pensar quem se beneficia do seu medo de ser próspero? Os Salmos foram escritos por quem viveu o deserto, mas encontrou o maná. Por quem enfrentou os gigantes, mas viu a vitória. Eles não falam de um Deus distante, mas de um Pai que ouve cada clamor, que se importa com cada lágrima. Eles são a voz da alma humana clamando por justiça, por cura, por abundância. E essa voz ecoa no céu. Mas a religião te fez crer que essa voz precisa de intermediários, de rituais complicados, de ofertas sem fim. Isso é uma estratégia, percebe? Para que você nunca descubra o poder que já tem. Para que você nunca se veja como o protagonista da sua própria história de superação. Eles te venderam um evangelho de escassez enquanto a Bíblia grita liberdade. Não é sobre o que você faz por Deus, mas sobre o que Deus já fez por você e o que Ele te habilitou a fazer. Mas como podemos desvendar esses códigos esquecidos e ativar o poder que eles carregam? É tempo de parar de buscar soluções em dogmas frios e começar a sentir a força da palavra viva. Os salmos não são só palavras, são sementes. E quando você entende como plantá-las, como regá-las com a sua fé, você verá a colheita. É um processo, sim, mas um processo onde você é o jardineiro. E Deus é quem dá o crescimento. Aqueles que te prenderam, que te guiaram para o pântano da religiosidade, temem que você encontre a bússola que aponta para a verdadeira prosperidade, aquela que começa dentro, que se manifesta fora, e que o anticristo não pode tocar, porque ela vem de uma fonte inesgotável. Então, qual é o segredo por trás do Salmo 23 que a religião nunca te ensinou? E por que ele pode ser o seu primeiro passo para a liberdade? Ele busca, dia após dia, por algo que pareça real. Ela se ajoelha, a alma cansada, clamando por uma direção. Mas muitas vezes, o que se encontra é apenas um eco vazio, uma doutrina que mais aprisiona do que liberta. O sistema religioso, com suas estruturas e tradições, conseguiu algo notável. Convenceu a muitos que a verdadeira prosperidade espiritual, aquela que se manifesta na vida plena, é quase um pecado. Como um povo foi ensinado a temer a própria bênção, a própria capacidade de viver a abundância que Deus prometeu. Observa-se que, com o tempo, a mensagem original de poder e libertação da Bíblia foi gradualmente distorcida. O foco mudou das promessas divinas para as exigências humanas. A fé tornou-se um fardo, uma lista infindável de fazer e não fazer, em vez de uma força que move o coração do Criador. Para muitos, a oração virou um ritual mecânico, desprovido de paixão e de resultados visíveis, porque o entendimento profundo de sua função foi obscurecido. Essa estratégia não é acidental. Manter as pessoas em um estado de dependência e escassez, seja ela material ou espiritual, garante o poder daqueles que se colocam como intermediários. Eles se apresentam como os únicos guardiões da verdade, os únicos capazes de interpretar as Escrituras. Desse modo, a revelação pessoal, a conexão direta com o divino, é sufocada. A fé inabalável que deveria mover montanhas transforma-se em uma fé vacilante, sempre à espera de uma permissão externa. Será que ele realmente confia naqueles que o guiam, ou o coração já sente a dor da manipulação? O Salmo, antes um grito de vitória e um mapa para a vida, virou um verso decorado, sem a alma que o inspirou. As promessas de Deus de prosperidade e bem-estar, em todas as esferas, foram veladas por interpretações que cultuam a pobreza como sinal de santidade. Contudo, quem realmente se beneficia de uma congregação empobrecida, espiritualmente faminta? Não é o Senhor.
Percebe-se que, ao tirar das mãos do crente o poder de acessar diretamente a fonte de toda a bênção, criou-se um vácuo. Um vácuo preenchido por rituais vazios e por um medo irracional de que a abundância afaste de Deus. Esse é o terreno fértil para o plantio de doutrinas que se assemelham às artimanhas do anticristo. Sutilmente desviar a atenção da verdade central. Mas o que acontece quando alguém começa a questionar essa narrativa, a duvidar dos guias cegos? É nesse ponto que a busca por algo genuíno começa a fervilhar. A alma, ferida e desiludida, anseia por uma verdade que não seja negociada, uma fé que não seja condicionada. Quando o indivíduo finalmente ousa olhar para os salmos com olhos novos, sem o filtro da religiosidade institucional, uma nova paisagem se revela. Ele descobre que a chave nunca esteve perdida, apenas escondida. Essa jornada de redescoberta não é fácil, pois exige coragem para confrontar velhas crenças. Contudo, a recompensa é imensa. A reconexão com a verdadeira essência da prosperidade divina, aquela que não se baseia em números, mas na plenitude de espírito e de vida. É o desvendar de uma oração que não é apenas súplica, mas uma declaração de aliança com o Todo-Poderoso. Mas ao desmascarar essas distorções, como o verdadeiro poder dos salmos começa a se manifestar na vida de alguém? E que salmo pode ser o catalisador dessa grande virada? Você já sentiu o peso da escassez mesmo quando recita o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma promessa tão grandiosa, e ainda assim para muitos, ela soa como um sussurro distante, uma esperança que nunca se concretiza. Por quê? Porque te ensinaram que este salmo é só para quando a crise aperta, um bálsamo para a dor, mas não uma ferramenta para o dia a dia. Eles te deram o poema, mas tiraram o manual de instruções. E se o que você pensa sobre nada me faltará for apenas a ponta de um iceberg de prosperidade que a religião escondeu, aqueles que se dizem seus guias, os mesmos que Jesus chamou de cegos, querem que você acredite que faltar é normal, que a luta é constante. Mas o que a Bíblia realmente diz, que o bom pastor te conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Isso não fala de privação, fala de plenitude. Eles te venderam a ideia de que a humildade é sinônimo de pobreza, quando, na verdade, a humildade é reconhecer que Deus é a fonte de toda a abundância. A fé verdadeira não implora por migalhas, ela reivindica a herança. Você foi programado para ver o Salmo 23 como um hino de resignação, não como um grito de posse. Uma oração que conforta, mas que raramente transforma a realidade financeira, a saúde, os relacionamentos. Essa distorção é a base da armadilha. Manter você na dependência, sempre buscando uma bênção que já é sua por direito. Tiraram o poder da sua fé inabalável e o trocaram por uma fé que espera, que duvida, que aceita o pouco. Mas o que significa, de verdade, ter o Senhor como seu pastor, ao ponto de nunca mais te faltar nada? Ter o Senhor como pastor não é sobre a ausência de desafios, mas sobre a presença constante da provisão, da orientação. É a certeza de que mesmo no vale da sombra da morte, e quem nunca pisou nesse vale, não faltará conforto, direção e, mais importante, o caminho para fora. Eles te fizeram focar na sombra, não na mão que te guia. Essa é a grande revelação. O Salmo 23 não é só sobre sobreviver, é sobre prosperar. É sobre um pastor que te leva a banquetes preparados diante dos teus inimigos, que te unge com óleo de alegria e honra, que faz o teu cálice transbordar. Isso não é uma imagem de escassez, é uma imagem de opulência, de bênção sem medida. É a prosperidade em todas as áreas que te foi tirada. Você já imaginou a fúria do anticristo ao ver um filho de Deus vivendo a plenitude que o Salmo 23 promete? Eles, os falsos pastores, temem que você descubra essa verdade, que você entenda que a prosperidade não é algo para um futuro distante, mas para agora. Ela é um resultado direto da sua conexão com o bom pastor. É para quem ousa viver essa verdade, sem aceitar as limitações impostas pela religião,
que se diz cristã, mas que vive debaixo de um sistema de miséria e controle. Sua transformação começa quando você troca a resignação pela reivindicação, a lamentação pela declaração, a dúvida pela fé. Quando você entende que o Salmo 23 é um decreto, uma confissão de abundância e não um pedido desesperado. Ele é o código que abre as portas do celeiro divino para a sua vida, se você aprender a ativá-lo. Mas como podemos ativar cada verso do Salmo 23 para que a promessa de nada me faltará se torne a sua realidade diária? E o que mais eles distorceram para nos manter longe da nossa herança? Você carrega no peito o Salmo, a promessa de que nada te faltará. Mas por dentro, ainda sente o peso das dívidas, o vazio das relações, a enfermidade que insiste em ficar. Como pode uma palavra tão viva parecer adormecida na sua vida? É frustrante, não é? O sistema religioso não só escondeu as chaves, ele reescreveu o mapa, te guiando para um labirinto onde a saída nunca é a sua prosperidade. Eles te convenceram que seu sucesso espiritual depende do seu fracasso material. Isso te parece divino? Pensa bem. Se cada pessoa descobrisse a plenitude que os salmos prometem, quem precisaria de intermediários? O verdadeiro evangelho da prosperidade, aquele que Jesus viveu e ensinou, foi silenciado. Não o evangelho da barganha, mas o da fé inabalável que move a mão de Deus para que nada te falte. Ele não queria seguidores dependentes, mas filhos maduros e livres, capazes de manifestar o reino aqui na terra. Mas para eles, um povo liberto é um povo incontrolável. Eles observam enquanto você luta, enquanto clama, enquanto a sua oração parece não alcançar o céu. E o pior, eles te dizem que é para o seu próprio bem, que a pobreza é um caminho para a santidade. Uma mentira tão bem contada que se tornou verdade para muitos. Mas essa não é a Bíblia que Jesus leu. Não é o coração do Pai. É o medo que move esses guias cegos. O medo de perder o poder sobre a sua vida. Já se perguntou o porquê de tanto esforço para te manter longe da verdadeira abundância? A prosperidade, no sentido bíblico, é ser completo, em espírito, alma e corpo. É ter paz, saúde, finanças em ordem, relacionamentos curados. Mas eles reduziram isso a ofertas e dízimos, desviando seu olhar da fonte inesgotável para o pote de moedas. Dessa forma, tiraram o poder da sua fé genuína e o colocaram num sistema que te explora. Esse é o jogo deles, a estratégia velada para manter a massa controlada. Jesus confrontou esses mesmos líderes. Ele rasgou o véu, mostrando que a lei foi feita para servir ao homem, não o contrário. Que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ele mostrou o amor de Deus que liberta, não o medo que aprisiona. Ele não tinha medo do sucesso do seu povo. Ele celebrava a vida em abundância que o Pai desejava para todos. Eles temem que você desperte para a força que tem, que o anticristo não pode dominar. Você percebe a ameaça que sua liberdade representa? Se você hoje pudesse viver a plenitude do Salmo 23, sem as amarras da culpa e da escassez, qual seria o impacto no reino deles? Eles perderiam a autoridade, a narrativa do você não é digno, que te mantém refém. É tempo de resgatar o evangelho silenciado, de desenterrar a verdadeira prosperidade que está nos Salmos. A chave está na sua mão, esperando para ser usada. É uma tragédia que a verdade tenha sido tão distorcida. Mas o conflito de hoje é a sua oportunidade de transformação, de rasgar o engano, de confrontar o sistema. Você não foi feito para mendigar bênçãos que já são suas. A oração não é um pedido, é uma declaração de quem você é em Deus e do que Ele já te deu. Mas afinal, quais são as táticas específicas que eles usaram para silenciar essa verdade? E como você pode desativar cada uma delas? Você foi enganado? Não por um inimigo distante, mas por aqueles que se sentaram nos bancos da igreja, por trás dos púlpitos. Eles te deram uma Bíblia nas mãos, mas torceram cada verso para encaixar num roteiro que não é o de Deus. A verdade sobre a sua prosperidade, a sua cura, a sua liberdade, foi habilmente sequestrada por métodos tão sutis que você nem percebeu.
A primeira tática, talvez a mais perversa, é o ensinamento da culpa. Você já sentiu que não importa o quanto faça ou se esforce, nunca é bom o suficiente? Nunca merecedor da graça plena de Deus? Eles te venderam a culpa como um passaporte para a humildade, mas na verdade, ela é uma corrente que te impede de viver a fé inabalável que o Senhor te deu. A culpa é a ferramenta mestra para anular sua oração, transformando-a em um pedido constante de perdão. Em vez disso, ela deveria ser uma declaração de vitória. Você fica ali, prostrado, achando que a sua miséria agrada a Deus. Mas Ele te quer livre, abundante. Não um escravo da culpa. E se a culpa que te ensinaram a sentir não veio do céu, mas da estratégia deles para te controlar? A segunda tática é a distorção do sofrimento. Sofrer por Cristo é virtude, eles dizem. E muitos acreditam que quanto mais você sofre, mais espiritual você é. Mas a Bíblia nos mostra um Jesus que curava, que libertava, que restaurava. Ele não pedia sofrimento como pré-requisito para a bênção, mas oferecia a vida em abundância. Eles usam o sofrimento para justificar a sua escassez, para te convencer que a doença e a pobreza são testes divinos, quando muitas vezes são apenas consequências da falta de conhecimento, da falta de fé e da manipulação sutil. Essa é a face mais cruel do anticristo, disfarçado de santidade. Ele quer te ver definhar, não florescer. Você já parou para pensar quem se beneficia da sua crença de que sofrer te faz mais perto de Deus? A terceira tática é o roubo da sua autoridade espiritual. Eles te fizeram crer que só eles podem interceder, que só eles têm a voz que alcança o trono de Deus. Reduziram a sua oração a um mero ritual de repetição, sem poder, sem conexão real. Mas a Bíblia te diz que você tem acesso direto ao Pai, pelo sangue de Jesus, que você é sacerdote, que você tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Eles te desarmaram, tiraram a sua armadura, para que você se sinta fraco, dependente da bênção que eles podem ou não liberar. E se a sua voz, a sua fé inabalável, for a única coisa que eles realmente temem? E a quarta tática, que corrompe tudo, é a comercialização da salvação. Eles transformaram a graça em mercadoria, o favor imerecido de Deus em um preço a ser pago. Ofertas, dízimos, campanhas, tudo se tornou um leilão espiritual, onde a sua bênção é condicionada à sua capacidade de pagar. Isso é a antítese do Evangelho de Jesus. A Bíblia é clara: a salvação é de graça. A prosperidade é uma herança, não uma compra. Eles te ensinaram a pagar para receber, quando o Pai já te deu tudo por amor. Qual o preço da sua alma para quem a vende em parcelas? Isso é o que a Bíblia chama de abominação. Para desativar essas táticas, você precisa de um despertar. Primeiro, reconheça a culpa que não é sua. Depois, entenda que o sofrimento não é um fim em si, mas uma passagem que a fé inabalável te ajuda a transpor. Reivindique a sua autoridade espiritual na oração, falando diretamente com Deus, sem intermediários. E por fim, jamais pague por aquilo que já lhe foi dado de graça. A Bíblia é o seu mapa e os salmos são as suas armas. Você está pronto para derrubar essas muralhas de engano e reivindicar o que é seu? Mas como o poder de um salmo, recitado com a fé correta, pode anular cada uma dessas táticas de controle e abrir as portas para uma prosperidade que eles jamais poderiam te tirar? O que o Salmo 91 revela sobre a sua proteção contra essas manipulações? Você sentiu o impacto das táticas que roubaram sua herança, não foi? A culpa, o sofrimento distorcido, a autoridade roubada, a graça comercializada. Agora imagine que existe um escudo, uma fortaleza espiritual, capaz de anular cada uma dessas flechas envenenadas. E se eu te dissesse que esse escudo não é um segredo escondido em catacumbas, mas uma promessa viva, pulsando nas páginas da sua Bíblia? Estou falando do Salmo 91. Eles querem que você se sinta vulnerável, exposto aos ataques do inimigo
e as suas próprias manipulações. Plantaram o medo no seu coração, o receio de se levantar, de prosperar. A fé deles é baseada na sua fragilidade, no seu constante precisar de ajuda para chegar a Deus. Mas o Salmo 91 é a declaração de que você não está sozinho, que você tem um protetor que não falha, não barganha, não te cobra. Você já parou para pensar o quão poderoso seria viver sob essa proteção inegociável todos os dias? O que o sistema religioso te ensinou sobre o Salmo 91? Que ele é para momentos de perigo extremo? Que é para afastar o mal? Sim, é. Mas ele é muito mais. Ele é uma promessa de morada, de refúgio. Ele não te tira do meio da guerra, mas te blinda dentro dela. Ele te garante que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Isso não é um conto de fadas. É um decreto para a sua vida, se você aprender a ativá-lo com a fé correta. E a ativação não é um ritual complexo ou uma reza repetida. É um ato de entrega e confiança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você habita ou apenas visita? Há uma diferença enorme entre buscar Deus nas horas vagas e fazer dele o seu lar, a sua residência fixa, a sua fonte de toda a proteção e provisão. Quando você habita, você tem direito a todas as cláusulas do contrato. Mas o que significa, na prática, habitar no esconderijo do Altíssimo em meio ao caos do dia a dia? Significa que sua oração se torna uma conversa constante, um diálogo de intimidade e não uma performance. Significa que a sua fé inabalável não é baseada em circunstâncias, mas na palavra daquele que te cobre com suas penas, que te esconde debaixo das suas asas. E essa verdade, essa intimidade, é o que o sistema religioso não quer que você descubra. Porque se você descobre, você não precisa mais deles. O Salmo 91 desmascara a mentira de que você é fraco e desprotegido. Ele revela que a sua segurança não vem de homens, mas do Criador. Ele te dá a armadura perfeita contra as ciladas do anticristo, contra as setas que voam de dia e o terror da noite. Ele te lembra que Deus envia anjos para te guardar em todos os teus caminhos, para que você nem mesmo tropece. Sua vida, seus projetos, sua família, tudo isso pode estar sob uma cobertura que o inferno não consegue furar. Você acredita nisso? Para ativar esse escudo, você precisa fazer uma escolha. Escolher habitar. Escolher confiar. Escolher a verdade da Bíblia acima das mentiras que te venderam. Não é sobre tentar merecer, mas sobre aceitar a herança que já é sua. É sobre se declarar protegido, não por força própria, mas pela mão de Deus que te guarda. O Salmo 91 não é um desejo. É uma condição de vida para quem decide viver nele. E quando você decide habitar, quando sua fé se firma nessa promessa, as táticas de roubo e manipulação perdem o poder. A culpa se esvai. O sofrimento se torna uma oportunidade para manifestar a glória dele. Sua autoridade é restaurada e a graça se torna sua moeda de troca com o Pai. Mas o que o Salmo 91 revela sobre a autoridade que você tem para pisar em leões e serpentes e como isso se conecta à sua prosperidade que o sistema tentou roubar? Você já sentiu um arrepio ao ler a parte do Salmo 91 que diz: pisarás o leão e a serpente, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente? Essa não é uma linguagem poética vazia, é uma declaração de domínio. Mas o sistema religioso te ensinou a ter medo. Medo do diabo, medo da miséria, medo do fracasso. Eles te fizeram crer que o inimigo é maior, mais astuto, mais poderoso do que a autoridade que Deus te deu. E se a sua falta de prosperidade, o seu vazio, não for falta de sorte, mas falta de conhecimento sobre a autoridade que você já tem? Eles distorceram a Bíblia para te manter em uma posição de vítima. Ensinaram que você deve apenas suportar as provações, quando a palavra te manda resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O Salmo 91 não é um convite à passividade. É um chamado à ação, à manifestação do poder de Deus através de você. A fé inabalável não é apenas para crer no invisível, mas para transformar o visível, para dominar sobre as circunstâncias que ousam te oprimir.
Pisar na serpente não é apenas uma metáfora para o inimigo espiritual. É sobre pisar na escassez que tenta te morder, na doença que tenta te envenenar, nos relacionamentos tóxicos que te sufocam. É sobre exercer sua autoridade sobre as forças que tentam roubar sua paz, sua saúde, sua alegria, sua prosperidade. O anticristo atua através dessas forças, buscando minar sua fé, sua capacidade de receber as bênçãos. E a oração se torna a sua voz de comando, o seu decreto. Mas como você pode, na prática, pisar na serpente da dívida, da doença, da desesperança? Primeiro, entenda que essa autoridade não é sua, mas de Deus em você. Você é um embaixador, um representante do rei, e um embaixador tem o poder de seu rei. Segundo, você precisa conhecer o seu inimigo e as suas táticas. A serpente é astuta, traiçoeira. Ela se esconde, ela murmura mentiras no seu ouvido. Ela te faz duvidar do amor de Deus, da sua promessa de te dar uma vida abundante. Ela te faz crer que a culpa é sua, que o sofrimento é inevitável. Mas o Salmo 91 te dá a garantia. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Conhecer o nome de Deus não é apenas saber pronunciá-lo, mas conhecer o seu caráter, a sua vontade de te abençoar, de te prosperar. E quando você conhece essa verdade, a fé inabalável se acende, e você se levanta não em sua própria força, mas na dele. Sua prosperidade não é um favor que você precisa implorar, é um direito que você precisa reivindicar com autoridade divina. Eles, os guias cegos, te ensinaram a ser pequeno, a se contentar com migalhas, a temer o poder. Mas Jesus disse: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa é a Bíblia que o sistema escondeu. É a revelação que te capacita a quebrar cadeias, a derrubar fortalezas, a manifestar a glória de Deus em todas as áreas da sua vida. A oração aqui não é uma súplica desesperada, mas um decreto de autoridade. Você não pede para pisar na serpente, você pisa. Você não pede para ser livre da dívida, você declara sua liberdade e trabalha com Deus para manifestá-la. Isso é o que significa ter um escudo inquebrável, um domínio sobre as forças que tentam te oprimir. Mas como podemos passar dessa compreensão teórica para a aplicação prática no dia a dia, transformando o Salmo 91 em uma ferramenta ativa de prosperidade e vitória em todas as áreas? Você desmascarou as táticas, compreendeu a autoridade que te foi dada. Agora, a pergunta que arde é: como transformar essa compreensão em realidade? Como mover o Salmo 91 das páginas da Bíblia para a sua vida diária, manifestando a prosperidade e a proteção que ele promete? Não é sobre mais um ritual vazio que a religião te vendeu, mas sobre uma oração de poder, um diálogo que ativa a fé inabalável em seu coração. Eles te ensinaram a pedir, a suplicar, a se arrastar. Mas o Salmo 91 não é um pedido. É um pacto, uma declaração de quem você é e do que você tem em Deus. A chave para ativá-lo está em sua boca e em sua crença. Você está pronto para que sua voz se torne um decreto que o inferno não pode calar? Para ativar o Salmo 91, você precisa ir além da leitura. Você precisa declarar. Todas as manhãs e ao longo do dia, não recite, mas declare os versos como se já fossem sua realidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você habita. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Declare isso sobre sua casa, sua família, suas finanças, não como um desejo, mas como uma verdade estabelecida. Essa oração de declaração é o seu escudo ativo. Enquanto você declara, sua fé se fortalece e as mentiras do sistema religioso, que te empurram para a escassez e o medo, começam a desmoronar. Você começa a ver o mundo através da lente da provisão divina, e não mais da carência que eles querem que você aceite. O medo de eles, o medo do anticristo, perde o poder quando você está sob a cobertura da palavra de Deus.
Mas como essa declaração diária pode impactar diretamente sua prosperidade financeira, sua saúde e seus relacionamentos? Imagine você, diante da conta que parece não fechar, declarando: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Não é negar a realidade. É sobrepor a realidade da palavra de Deus sobre a circunstância. É sobre ativar a provisão. Diante de uma enfermidade, declare: "Com longura de dias me satisfará e me mostrará a minha salvação." Não é sobre ignorar o diagnóstico, é sobre acreditar na cura divina. Em um relacionamento conturbado, declare: "Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa." Essa oração poderosa não é mágica. É a força da fé inabalável que se manifesta quando você se alinha à vontade de Deus. É o que o sistema religioso tentou silenciar. A sua capacidade de ser um co-criador com o Altíssimo, de trazer o céu à terra através da sua boca. Eles queriam que você pedisse para ver o milagre. Deus quer que você declare para manifestá-lo. Eles tremem diante de uma fé que declara e age, porque sabem que uma pessoa assim é incontrolável e abençoada em todas as áreas. É tempo de parar de esperar que Deus faça algo e começar a agir de acordo com o que ele já fez. Os salmos são chaves. O Salmo 91 é a chave mestra para a proteção e a prosperidade. Use-o. Declare-o. Viva-o. Sinta o poder de Deus te cobrindo, te protegendo, te prosperando. Essa é a herança que o sistema tentou roubar e que você agora está reivindicando. A prosperidade não é apenas material. É um estado de espírito. É paz. É saúde. É ter propósito e recursos para viver e abençoar. E tudo isso começa quando você ativa a palavra com uma fé inabalável. Mas o que acontece quando você encontra resistência? Como manter essa fé inabalável quando as circunstâncias gritam o contrário? E como a Bíblia nos ensina a não retroceder diante dos ataques do anticristo, que tenta roubar a sua vitória? Você ativou o Salmo 91, declarou as promessas, reivindicou sua autoridade. Mas e se as circunstâncias não mudarem imediatamente? E se o anticristo não recuar de primeira? E as dívidas insistirem, a doença persistir, os relacionamentos continuarem turbulentos? É exatamente aqui que a sua fé inabalável será forjada. O inimigo não vai entregar o terreno que ele roubou sem lutar. Eles, os guias cegos, esperam que você desista, que retorne à velha narrativa de que a prosperidade é só para alguns, que você não é digno, que essa Bíblia que você está lendo não funciona para você. Essa é a última cartada deles, o desânimo. Mas é também a sua maior oportunidade de provar que a verdade que você encontrou é mais forte do que qualquer mentira. Você está pronto para enfrentar a resistência sabendo que ela é o prenúncio da sua maior vitória? A Bíblia está repleta de histórias de heróis da fé que persistiram. Jó perdeu tudo, mas não blasfemou. Davi foi perseguido por Saul por anos antes de assumir o trono. Jesus, no deserto, resistiu às tentações do inimigo antes de iniciar seu ministério público. A resistência não é um sinal de que você está no caminho errado, mas de que está no caminho certo e ameaçando o império das trevas. Nesses momentos, a sua oração deve se tornar um martelo e sua declaração um alicerce. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você não desabita quando a tempestade chega. Você se abriga mais profundamente. A fé inabalável é construída na persistência. É quando você continua declarando a palavra de Deus sobre a sua vida, mesmo quando tudo ao seu redor grita o contrário. Mas como você mantém a fé quando a realidade parece te esmagar? A resposta está em fixar seus olhos, não nas ondas, mas em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Não olhe para o tamanho do problema, mas para o tamanho do seu Deus. A palavra dele é a verdade, e as circunstâncias são apenas temporárias. Cerque-se de testemunhos, ouça palavras de vida, fortaleça sua mente com a verdade. Não dê ouvidos às vozes que tentam te arrastar de volta para a prisão da escassez. Lembre-se, o anticristo trabalha com o medo e a dúvida.
Ele quer que você abandone o escudo do Salmo 91. Ele quer que você duvide que Deus realmente se importa com a sua prosperidade, com a sua saúde, com a sua paz. Mas a verdade é que o Pai anseia por te ver prosperar em todas as coisas, assim como prospera a sua alma. Eles te roubaram o que era seu, mas a persistência da sua fé é a chave que destranca o cofre da sua herança. A vitória não é para os que não enfrentam batalhas, mas para os que persistem nelas. A prosperidade que Deus te prometeu não é uma fuga da realidade, mas a capacidade de viver acima dela. É ter paz em meio à tempestade, provisão em tempos de crise e cura quando a doença tenta te abater. É o transbordar da vida que o Senhor te deu. Este é o último teste, o teste da sua fé inabalável. Não volte atrás. Não desista. Continue declarando, continue orando, continue habitando no esconderijo do Altíssimo, porque a sua perseverança será a sua maior prova, o seu maior testemunho, e a sua prosperidade será a evidência inegável de que o Salmo 91 é mais do que um poema. É o seu destino. Sua vitória já está escrita. A única coisa que pode impedi-la é você. A verdadeira prosperidade que a Bíblia promete é sua. Mas como você vai garantir que, uma vez alcançada, ela não seja novamente roubada ou distorcida? E qual o papel da gratidão em manter o fluxo da abundância de Deus em sua vida? Chegamos ao fim de uma jornada de desmascaramento e redescoberta. Você rasgou o véu da manipulação, confrontou as táticas de escassez e reivindicou a autoridade que a Bíblia sempre te prometeu. Desde o Salmo 23, que te lembra que nada te faltará, até o Salmo 91, que te oferece um escudo inquebrável, você desenterrou verdades silenciadas por um sistema que se alimentava do seu medo e da sua ignorância. A fé inabalável que habita em você não é um mero sentimento, mas uma força de ativação. A oração não é súplica de um mendigo, mas o decreto de um herdeiro. E a prosperidade não é pecado, mas a manifestação visível da vontade de Deus em sua vida, aquela que te permite transbordar, abençoar e ser um farol de esperança num mundo que grita por luz. Sua vida nunca mais será a mesma, porque a verdade que liberta foi revelada. Você percebeu que a culpa que te aprisionava não vinha do céu, que o sofrimento não é um fim em si, mas uma passagem que sua fé te ajuda a atravessar. Recuperou sua autoridade espiritual e entendeu que a graça não tem preço. Cada salmo, antes apenas um verso bonito, agora é um código ativado, um portal para a abundância que o Pai deseja para você. A resistência veio, é claro. O anticristo não se rende facilmente, e os guias cegos não querem perder o controle. Mas você persistiu. E nessa persistência, sua fé foi forjada, inabalável, inquebrável. Você se recusou a voltar para a escravidão da escassez e da religiosidade vazia. Você escolheu a liberdade, a plenitude, a vida em abundância. Mas e agora? Como garantir que essa prosperidade, uma vez restaurada, não seja novamente roubada ou distorcida? A resposta reside na vigilância e na gratidão. Mantenha-se firmemente ancorado na palavra de Deus. A Bíblia é seu mapa e sua bússola. Continue declarando os salmos, vivendo a verdade que eles carregam. Não permita que a voz da dúvida ou do medo roube o que foi conquistado. E, acima de tudo, cultive um coração grato. A gratidão é o combustível que mantém o fluxo da abundância de Deus em sua vida. Quando você é grato pelo que já recebeu, abre as portas para receber ainda mais. A prosperidade não é um destino, mas uma jornada contínua de reconhecimento e louvor. Você não é mais um refém. Você é um herdeiro, um embaixador da prosperidade divina na terra. A história da sua vida, que antes era marcada pela luta e pela falta, agora será um testemunho vivo do poder de Deus. Que sua jornada inspire outros a rasgar o véu, a ativar sua fé inabalável e a reivindicar a herança que lhes foi prometida. Vá e viva a vida abundante que Deus planejou para você. Ela já é sua.